Meus irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Recebam a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus. Que coisa boa, que alegria ao meu coração poder estar com esta linda igreja durante todo este dia, hoje pela manhã e agora à noite, onde nos reunimos aqui para adorar juntos ao nome daquele que vive, que reina e que é digno de toda, não é de um pedaço, é de toda a nossa adoração. Eu disse pela manhã, repito agora à noite, que não tem culto ruim, existe crente ruim de culto. Então é importante que você preste ao Senhor o seu melhor culto, porque é para isso que nós nos reunimos aqui, para adorar o seu maravilhoso nome. Eu quero externar a Deus mais uma vez gratidão pela oportunidade de estar aqui, conhecendo os obreiros, alguns obreiros que a gente não conhecia, e é um prazer conhecê-los, este corpo de obreiro. Quero louvar a Deus pela vida do pastor presidente, pastor Vanderlei, só Deus para recompensá-lo. Obrigado por nos receber na sua casa, bênção demais. Ter um tempo de mesa é muito bom. Deus abençoe a vida do senhor e este santo ministério. Queridos, eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo, o livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 1, nós leremos o versículo 9 ao 11. E enquanto você localiza, eu quero louvar também a Deus pela vida da minha esposa, que está nos acompanhando, juntamente com a Ana, o Theo e a Clara. Já mandou a foto aqui da televisão. Hoje pela manhã o Theo já mandou assim: papai, onde é que você está? Eu estou te vendo na televisão. Graças a Deus, Deus abençoe todos vocês da minha família, minha linda família que Deus me concedeu. Atos capítulo de número 1, versículos 9 ao 11. Quem encontrou pode sinalizar dizendo amém. Depois de dizer essas coisas, ele foi levado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu de seus olhos. Estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, apareceram junto deles 2 homens, vestidos de branco, que lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, virá do mesmo modo como o vistes partir. Podemos assentar em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, eu confesso aos senhores e às senhoras que a volta de Jesus tem sido um tema que tem me feito refletir muito nesses tempos. Essa semana eu estive conversando com um colega do meu trabalho e conversando com ele é alguém não crente, estávamos tratando um determinado assunto e eu falando com ele dizendo: rapaz, eu fico pensando como é que as pessoas conseguem vivenciar a sua vida sem uma perspectiva de futuro. Porque a impressão que nós temos é que as pessoas estão vivendo como se a vida se limitasse somente à terra. A impressão que nós temos é que as pessoas estão resumindo a sua vida ao tempo limitado, finito,
em que elas passam na terra. Eu não sei se os senhores têm essa impressão, mas a mim parece que a sociedade, o mundo de forma geral, e infelizmente para muitos membros, para muitas igrejas, parece que o tempo se resume apenas a esse momento temporal. As pessoas estão fazendo planos e mais planos, e nada contra você fazer plano. Está tudo certo você, solteirão, querer formar a sua família. Está tudo certo você, minha irmã, querer construir a sua família. Não há problema nenhum em você, jovem, ter uma perspectiva de futuro, ter um planejamento de futuro. O problema está quando nós nos esquecemos de que este ambiente aqui, este tempo aqui, ele é passageiro e nós somos apenas peregrinos em uma terra estranha. Nós estamos caminhando para vivenciarmos uma das maiores, se não a maior, promessa deixada pelo nosso Salvador. E a impressão que temos é que, com o decorrer do tempo, a fé de muitos veio se esvaindo. A irmã que deu uma saudação aqui, ela falou algo interessantíssimo. Enquanto ela falava, eu me recordava de algo que o Espírito Santo comunicava ao meu coração há alguns dias. A quem nós estamos desejando de verdade? A quem o nosso coração está voltado de verdade? Porque parece que nós estamos vivendo um período onde a nossa preocupação é apenas em manter a estética, é apenas em manter a aparência de que está tudo ok, de que está tudo certo. A gente bate no peito e diz: eu sou uma boa pessoa, eu não faço isso e eu não faço aquilo, e está tudo bem. Mas a grande realidade aqui, a igreja de Jesus, ela não pode caminhar a partir dessa perspectiva apenas mundana. E quando eu digo mundana, eu não estou falando no aspecto negativo da palavra. Eu estou falando no aspecto de estarmos inseridos como peregrinos no mundo. A gente não pode ficar apegado apenas àquelas coisas palpáveis e materiais, tendo em vista que a maior promessa está prestes a se cumprir. E que promessa é essa, Jason? Jesus está voltando. Eu vou dizer de novo. Que promessa é essa? É a promessa de que Ele nos deixou. Quando um dia, conversando com os discípulos em João capítulo de número 14, Ele preparando o coração dos seus discípulos para a sua partida, Ele olha e diz: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: eu vou preparar-vos lugar. E não é se eu for, é quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez, para que aonde eu esteja, estejais vós também. Eu amo isso porque é uma promessa feita por Jesus e não está condicionada. Algumas traduções, infelizmente, traduzem o texto como se. E isso dá a entender que pode ser que não aconteça. E talvez muitos estão vivendo como se tivesse a possibilidade mínima
disso não acontecer. Mas a grande verdade é que o Novo Testamento tem 260 capítulos e mais de 300 citações sobre a bendita volta de Jesus. Então eu quero lhe alertar hoje à noite uma grande verdade. Ele prometeu e Ele vai cumprir a sua palavra. Toca nesse irmão que está do teu lado, por gentileza, e diga para ele: não perca a promessa de vista. Não deixe a promessa esfriar em você. Ele prometeu que vai voltar e Ele vai cumprir a sua palavra. É diante dessa perspectiva que eu queria, juntamente com vocês, falar sobre algumas verdades que nós precisamos saber sobre a volta de Jesus. O capítulo 1 de Atos está relembrando, Lucas está fazendo um lembrete, uma retrospectiva dos últimos dias que Jesus passou na terra após a sua ressurreição. Dias esses de instrução. E o texto que nós fizemos menção retrata exatamente o momento em que Jesus está sendo elevado aos céus, está sendo assunto aos céus. E o texto diz que os discípulos estão maravilhados, porque enquanto Jesus conversa com eles, Ele vai subindo. E o texto diz que quando Jesus chega nas alturas, as nuvens o encobrem. E eles com os olhos fixos nos céus, talvez com o coração temeroso. Afinal de contas, o mestre amado, o mestre querido, o Rabi da Galileia, está sendo elevado às alturas. E talvez há um questionamento em seus corações: o que vai ser de nós agora? Só que o texto vai dizer que imediatamente 2 varões se apresentam ao lado deles. E a palavra é de incentivo, a palavra é de expectativa, a palavra é de esperança, porque eles vão dizer aos discípulos de Jesus: homens galileus, porque vocês estão olhando para o céu tão fixamente? Era como se eles estivessem dizendo: vocês já esqueceram do que Ele havia dito, vocês já perderam de mente, na mente de vocês, o que Ele havia prometido. Pois se vocês tiverem esquecido o que Ele havia dito, nós vamos fazer vocês lembrarem. E o que é? O mesmo Jesus que vocês estão vendo ser levado às alturas, Ele também voltará do mesmo modo como vocês o vistes subir. É diante disso que nós aprendemos a primeira coisa que nós precisamos saber sobre a volta de Jesus. É que a volta de Jesus, ela será visível e gloriosa. Você percebe que na sua primeira vinda, o Filho de Deus, Ele se manifestou de forma discreta, de forma humilde, de tal maneira que os magos tiveram que buscar para saber aonde Ele estava. De tal maneira que Herodes questionou em que lugar Ele estava. Mas a sua segunda vinda, a vinda gloriosa de Jesus, não será mais de forma oculta, não será mais de forma simples como foi na primeira, porque na primeira Ele nasce e é depositado em a manjedoura. Mas quando Ele voltar, Ele virá de forma majestosa, Ele virá de forma pessoal, e Ele virá de forma literal.
literal. E eu preciso dizer para alguém aqui: isso não é uma utopia, isso não é um sonho que a igreja inventou, é a promessa de Jesus: eu vou voltar pessoalmente. E como é que essa volta será? Ela se revelará em poder e grande glória. Foi Ele quem nos prometeu em Mateus capítulo 24, versículo 30, quando Ele diz aos seus discípulos: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão, e verão, e verão, e verão. Eu vou dizer até ver se você entende. E verão vir o Filho do Homem com poder e grande glória. Alguém pode te falar hoje: Jesus voltou lá, Jesus voltou aqui, Jesus voltou acolá. Mas eu vim te alertar hoje à noite: não se engane, porque muitos virão no nome dele dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Mas a noiva conhecerá o seu bendito noivo. A noiva não se enganará com falsos noivos, porque a noiva sabe como é que o noivo virá, e ele virá de forma que todo olho o verá. No livro de Apocalipse nós encontramos essa mesma confirmação, quando João tem a revelação, e o texto diz em Apocalipse 1, versículo 7: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aquele que os transpassaram, e todas as tribos da terra lamentarão sobre ele. Quando ele voltar, não tem como você tampar os olhos e dizer: ele não está vindo, ele não está vindo, ele não está vindo. Porque agora você pode até negar, agora você pode até rejeitar a mensagem que eu te prego, agora você pode até rejeitar a mensagem do Evangelho, agora você pode até rejeitar a cruz de Cristo, o Evangelho de Cristo. Mas Deus me trouxe de novo o cruzeiro para dizer e alertar alguém aqui: quando ele voltar não adianta. Quando ele chegar não tem como você tentar tampar, tentar ofuscar, tentar impedir, porque nada conseguirá ocultar a sua vinda. E eu amo isso, porque a Bíblia é detalhista nesse evento. Primeira carta aos Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Porque o mesmo Senhor não é outro que nós esperamos, não é outro que nós desejamos. Eu fico preocupado com gente que parece que está buscando um outro Jesus, uma outra pessoa. Aliás, eu fico preocupado, pastor Vanderlei, porque eu tenho a impressão que tem gente que quer chegar no céu para encontrar todo mundo, menos Jesus. Tem gente que está doido para chegar no céu para abraçar Abraão, para abraçar Isaac, para abraçar Jacó, para bater um papo com Paulo, pastor. Mas a nossa maior expectativa não é isso. A nossa maior expectativa é encontrar com Ele. Eu não estou, irmão, preocupado se eu vou ver Paulo, Silas, que eu encontre com eles lá, mas quem eu quero ver de verdade, quem eu quero abraçar de verdade, quem eu quero beijar de verdade,
é o meu Salvador, é Jesus o Nazareno. Tem mais alguém que deseja isso? A sua expectativa ainda está nisso. Você ainda tem essa esperança. Você deseja Ele. Eu vou perguntar de novo: quantos aqui desejam contemplar a vinda bendita do seu Salvador? Eu quero é Ele, eu quero é Ele, eu quero é Ele. A sua vinda será gloriosa. E o que isso significa, Jason? A sua vinda será inconfundível, pública e inescapável. Olha aqui para mim, por gentileza. Jesus não vai voltar para uns e não para outros. Na vinda de Jesus, a sua vinda é para o mundo todo. Uns para salvação, para redenção eterna. Outros para condenação, mas será para todos. Não importa qual é a sua posição eclesiástica, não importa qual é a sua posição econômica, não importa qual é o seu aspecto político, Jesus virá de forma completa para todos. Não tem para onde escapar da sua segunda vinda. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o mundo não vai poder ignorar. O mundo não conseguirá ignorar. Nós estávamos comentando sobre o que estão fazendo com a igreja na Nigéria, por exemplo. Ignoram o Cristo. E por ignorar o Cristo, perseguem o seu povo. Mas quando Jesus voltar, oh glória, e eu amo isso, porque Ele veio humilde, como o cordeiro ao matadouro, que não abre a sua boca, que encara a mentira dos outros, que encara o escárnio dos outros, que encara uma dura cruz. Mas quando Ele voltar, Ele vem como leão da tribo de Judá. Ele vem sentado num cavalo branco, e na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O mundo não conseguirá ignorar, de forma que todo joelho terá que se dobrar e reconhecer que Ele é. A sua vinda será pessoal, visível. Segunda verdade sobre a vinda de Jesus é que ela será inesperada. E eu preciso chamar a sua atenção aqui, porque o próprio Cristo nos falou a respeito desse grande evento. Esse grande evento pegará muita gente desprevenida. E olha aqui para mim, por gentileza. Muita gente em nossos templos, pastor Vanderlei. Muita gente que frequenta as igrejas será pego desprevenido. Eu fico imaginando, irmãos, porque se você não consegue aguardar 1 hora de culto, só ligado nos céus, como é que você aguarda a vinda de Jesus? Se você não consegue deleitar sua atenção por 1 hora no céu, como é que você aguarda a bendita volta de Jesus? A volta dele será inesperada. Muita gente será pego de surpresa, porque alguém disse um dia: Jesus, quando é que vai vir? Como é que eu vou saber que o Senhor está chegando? E Ele vai olhar e dizer: daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, senão só o Pai. Aleluia.
Aleluia. Não somente isso, ele disse: virá aquele dia como um ladrão, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se dissolverão, e a terra e as obras que nelas há serão descobertas ou julgadas. O ladrão não avisa quando chega. A volta será inesperada, repentina, na hora que os homens não estiverem esperando mais. Jesus fez questão de igualar esse dia como os dias de Noé. Casavam, davam-se em casamento, comiam, bebiam. A vida estava rolando na normalidade. Mas tinha alguém dizendo: está chegando um dia aí. Não, vamos comer, vamos beber, vamos casar. A vida continua. E alguém dizendo: está chegando o dia aí. Não toca a vida na normalidade, mas alguém dizendo: está chegando o dia aí. É a mesma coisa na atualidade. É o mundo caminhando como se tivesse tudo normal, mas a igreja de Jesus dizendo: prepara, porque está chegando o dia aí. Eu não sei que dia vai ser, eu não sei que mês vai ser, eu não sei que ano será. O que eu sei é que você, eu, a igreja, precisamos estar prontos. Toca nesse crente e diga: como é que você está? Como é que você está? Porque o fato de nós não sabermos o dia e a hora nos chama para uma realidade. E que realidade é essa? Vigilância, prudência. Quando você lê Mateus capítulo 24 e capítulo 25, no sermão profético de Jesus, a maior preocupação do mestre não é colocar data. Tem gente achando que Jesus está preocupado com a data em si. Não era essa a preocupação que Jesus queria que a sua igreja tivesse. Mas Jesus estava alertando a igreja dele, dizendo: independente de você saber a data, independente de você saber a hora, porque pode ser que o culto nem termine, pode ser que o pastor Vanderlei não consiga dar a bênção apostólica nessa noite, pode ser que a segunda-feira não raie o sol, pode ser que você não consiga, não dê tempo de você ir para o teu trabalho amanhã. A certeza que a igreja tem é que ele vem. E pelo fato de ter certeza de que ele vem, a igreja se prepara. A igreja é prudente. A igreja vigia. E lá vai para você hoje à noite. É por isso que a tua vida de crente não pode se resumir a 2 horas de culto na igreja. É por isso que a tua vida cristã não pode se resumir às 4 paredes do templo. É por isso que a nossa vida não pode se resumir ao exercício do ministério. É por isso que você precisa ser crente aqui, crente no trabalho, crente em casa, crente na escola, crente aonde você estiver. Porque essa verdade nos chama à vigilância. E não somente a vigilância, mas a prontidão. Lembra das virgens? Capítulo 25 de Mateus. E eu acho lindo o texto, porque Jesus diz: o reino dos céus será semelhante, não é a 5 prudentes. O reino dos céus será semelhante a 10 virgens. A diferença está na posição. Virgem todas elas são, vestidas todas elas estão, dizendo que espera o noivo, todas elas estão.
Mas uma coisa é você dizer que espera o noivo, outra coisa é você viver como aquele que espera. Eu vou falar isso aqui de novo. Uma coisa é você bater no peito e dizer: eu estou esperando Ele. Outra coisa é você realmente ter uma vida que espera por Ele. Oh, glória! E eu sei que é difícil para você dar um glória a Deus agora, mas eu preciso lhe alertar hoje à noite, mesmo assim, independente de você estar pronto ou não, Ele vem. Não toca nesse crente para ele não ficar com raiva só de mim. Diga para ele: independente de você estar pronto ou não, independente de você estar vigilante ou não, independente de você ser crente ou não, independente de você ter se decidido por Cristo ou não, Ele vem, Ele vem, Ele vem. E o que eu faço, Jason? Cumpro o que Jesus disse em Mateus 24:42: vigiai, 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 porque não sabeis a que horas há de vir o vosso Senhor. Porque de verdade, irmãos, a volta é inesperada, mas ela não é surpresa. Por que não é surpresa? Porque quem está preparado, quem está aguardando verdadeiramente, está vivendo dizendo: pode ser que Ele volte agora, então eu preciso viver alinhado agora. Pode ser que Ele volte na semana que vem, então eu preciso estar alinhado agora. Eu vou dizer isso aqui de novo. Pode ser que Ele venha daqui a um ano, mas é agora que eu preciso estar pronto, porque a noiva não se prepara em cima da hora. Só pegando aqui para você entender, quando Jesus fala em Mateus capítulo 25, utilizando a parábola das 10 virgens, Ele está utilizando o casamento judaico. E é interessante porque o casamento judaico, uma das fases, ou a terceira fase, é a volta do noivo. A primeira, noivado. A segunda, ele vai para a casa do pai. A terceira, ele volta para pegar a sua esposa, que ele pagou o dote, deu o preço por ela. E aqui preço não está falando de comprar no sentido material, está falando da revelação do seu amor. Já foi dito aqui pelo pastor, nós não fomos comprados com ouro, não fomos comprados com prata, mas foi com precioso sangue. Foi com precioso sangue. Quantos aqui foram comprados por Ele? Quantos aqui foram resgatados por Ele? Quantos aqui foram comprados por esse sangue? Alguns historiadores dizem que essa etapa entre a ida dele para a casa do pai e o retorno para buscar a sua esposa tinha um prazo mais ou menos de um ano, mas o dia exato ela não sabia. Então ela tinha que viver preparada, pastor. É um ano vivendo preparada, é um ano vivendo guardada, é um ano vivendo separada, é um ano vivendo de maneira de santidade, porque ela já tem dono, e ela sabe que o dono vem para buscar, ela sabe que o seu dono vem para te buscar, o seu amado vem para te levar embora, o seu amado vem para levar ela para casa. O seu amado vem, e eu não sei quando vai ser. O que eu sei é que eu preciso estar vigilante e pronto. Mas uma terceira verdade sobre a volta de Jesus é que Ele mesmo disse que a sua volta será precedida por sinais. Eu acho interessante porque quando você lê o capítulo 24 de Mateus, você percebe que o assunto que Jesus trata no capítulo 24 e 25, Ele não trata para a multidão, porque Ele sabe que tem muita gente andando atrás dele, pastor. Mas Ele sabe que o assunto da nova morada
não agrada quem é simpatizante da fé. Eu te respeito, mas eu tenho uma notícia para te dar. O lugar que Cristo tem preparado para a noiva não tem lugar para simpatizante da fé. Porque o que Ele foi preparar foi morada para a noiva. Eu vou dizer isso aqui de novo. Você pode gostar da pregação, você pode gostar do louvor, você pode gostar do pastor Vanderlei, e tudo certo com isso, mas eu preciso te alertar uma verdade aqui nessa noite. O assunto da volta de Jesus é esperança para a noiva, é alegria para a noiva. E eu sei que talvez você até tenha carteirinha de membresia da igreja, e esse assunto não mexe com você, e está tudo certo também. Mas eu sei que hoje à noite Deus me trouxe aqui para alegrar o coração da noiva que aguarda a sua bendita volta, para alegrar o coração da noiva que anseia pela sua volta. Os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: quando acontecerão essas coisas? E dize-nos quando serão os fins, o fim do mundo. Quem chama Jesus para conversar isso em particular são os discípulos. É a representatividade da igreja nascendo. E ele diz: não se deixem enganar. Porque olha aqui para mim. O motivo de Jesus querer que você se atente à sua vinda é para que você não seja enganado. Enganado por quem, diz? Pelos falsos cristos. Porque um dos sinais que ele disse que haveria era de que muitos viriam dizendo: eu sou Cristo. E não se iluda achando que quando Jesus fala sobre essa perspectiva de se apresentar como Messias, Jesus está falando só na perspectiva de se apresentar como Salvador, Jesus. Muitos estão se apresentando a nós como resolução dos nossos problemas, dos conflitos mundiais, e está enganando muitos. Por que, Jason? Porque muitos estão depositando a sua confiança de salvação neles, quando a confiança de salvação não pode estar em outra pessoa senão em Jesus. Eu preciso dizer isso aqui. A igreja não tem expectativa em homens, a igreja não tem expectativa em cargos, a igreja não tem expectativa em ninguém além do Cristo que morreu no Calvário. O motivo da nossa redenção não é A e não é B, não é João, não é Maria, não é o fulano, não é Beltrano. O motivo da nossa redenção tem nome, e o seu nome é Jesus Cristo. Porque não há outro em que há salvação senão Ele. Olha aqui para mim, você não é o salvador da sua família. Eu não sou o salvador da minha família. O pastor não é o salvador dessa igreja. O salvador de todo homem pecador é Cristo Jesus. E ele dizendo: se alguém se apresentar como outro Messias, se alguém se apresentar como a resolução dos problemas, se alguém disser que ele é o Salvador, rejeite, não cai nessa conversa, não seja enganado, fica firme na promessa, creia no que eu disse, eu vou voltar e será inconfundível, aguarda a minha volta. Ele falou a respeito da decadência moral e espiritual. Hoje pela manhã nós tivemos um lindo batismo. E a maior preocupação, tenho certeza disso, do pastor Vanderlei com os obreiros é de alertar eles a respeito dos escândalos, dos problemas que a gente vive. Jesus já havia dito isso. Jesus disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos. Olha aqui para mim, por gentileza. Não é de todos,
Então não generalize. Oh, glória. Não é de todos, é de muitos, mas não é de todos, pastor. Porque no reino de Deus tem a imprudente, tem a louca, mas ainda tem as prudentes. Eu vou dizer isso aqui de novo. Não precisa ficar apavorado quando você vê louca agindo como louca. Olha para as prudentes que estão aguardando. 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 Porque o amor de muitos vai se esfriar. Mas levanta a tua mãozinha para cima. Levanta a mãozinha para cima. O Espírito Santo é quem acende a chama em você nesta noite e diz: essa chama não vai apagar do teu coração. Essa fé não vai se extinguir do seu coração. Eu estou reacendendo em você a paixão, o amor. Não se espante com o egoísmo que nós vivemos. Não se espante com a falta de compaixão que nós vivemos. Olha para a Nigéria. Massacram pessoas de forma brutal por causa da fé que eles professam. Mas a minha alma, ao mesmo tempo que chora, porque eu digo: Jesus tem misericórdia da igreja brasileira. Alguém pisa no nosso cara, a gente já fica todo dodói. Você quer largar Jesus porque a irmã não te dá a paz do Senhor, porque não foi te visitar. Enquanto isso, tem irmãos nossos que poderiam dizer: eu não vou morrer por causa de nada. Eu não vou ver minha família ser morta na minha frente. Eu não vou ver minha esposa ser violada na minha frente, meus filhos serem mortos na minha frente. Eu não vou saber de nada disso, vou salvar eles. Eles estão batendo no peito dizendo: pode matar, pode acabar comigo aqui, mas eu não largo o meu Jesus, porque do que me vale a vida. Esses irmãos entenderam, pastor Vanderlei, o que Paulo disse: o viver para mim é Cristo, mas o morrer é lucro. Se eu morrer, eu encontro com Ele agora. É por isso que nós temos um monte de crente com medo da morte na igreja, porque não tem certeza de para onde vão, porque o seu testemunho, a sua, eita Jesus, o seu testemunho de vida, a sua vida prática no cristianismo não condiz com aquele que vai morar no céu. É por isso que tem gente com medo da morte, medo da volta de Jesus, medo disso e daquilo. O amor já se esfriou no coração deles. Mas eu tenho uma palavra para você hoje à noite. Eu tenho uma palavra para você hoje à noite. Assim como Cristo escreveu à igreja em Éfeso dizendo: você precisa voltar ao teu primeiro amor. Eu vim lhe dizer, hoje à noite o Espírito Santo ainda está bradando em nosso meio e dizendo: ainda há tempo para você. Desperta de novo esse primeiro amor. Essa paixão que você tinha para vir na igreja, esse compromisso que você tinha com o reino dos céus, esse compromisso que você tinha em servir a Jesus. Você não estava importando se o pastor ia lembrar teu nome. Você não estava importando se você ia pegar no microfone para cantar à noite. Você não estava preocupado se você ia ser o ministrante da noite. Tudo que você queria era render a Ele o teu culto, porque tudo que você precisava era estar na presença dEle. Tudo que você queria era ajoelhar nesse ambiente e dizer: eu quero sentir a tua presença. Tudo que eu quero é sentir o refrigério da tua graça, é sentir o teu poder,
é sentir a tua presença, é saber que o Senhor está comigo, é saber que o Senhor não me abandonou, é saber que eu tenho uma viva esperança, é saber que eu tenho uma fé inabalável por causa da presença do Espírito Santo. Ele falou sobre a convulsão mundial. Ele disse: vocês vão ouvir sobre guerras e rumores de guerra, porque nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. A instabilidade mundial estaria ali. Instabilidade política, social. O que nós estamos vivenciando no cenário geopolítico hoje, nada mais é do que as dores de parto se intensificando. E deixa eu lhe dizer, antes da mãe dar à luz, as dores de parto vão crescendo e se tornando cada vez mais fortes. Para muitos, motivo de desespero, mas para a mãe, ela sabe, a dor vai valer a pena. Então segura na mão desse crente do teu lado e diga: aguenta, aguenta, a gente está perto de viver o nascimento. Eita, eita, eita. Aguenta a perseguição, aguenta, não nega Jesus, aguenta. Se for necessário, perca o emprego, mas não perca o teu caráter, aguenta. Se for necessário, renuncia ao cargo, mas aguenta. Aguenta, porque vai valer a pena. Quando Ele aparecer nos céus, vai valer a pena. Porque olha aqui para mim, hoje você pode sofrer. Os nossos irmãos perseguidos podem sofrer, mas quando Jesus voltar, haverá perpétua alegria. E eu caminho para o final, mas há uma outra verdade que eu preciso te alertar: é que a volta de Jesus dará fim a todas as oportunidades. Nem todos desejam o retorno de Cristo. Nem todos desejam que Ele volte. Há muita gente em nosso meio que vive com medo do fim do mundo. É falar fim do mundo e todo mundo desespera. Quem lembra que em 2012 saiu aquele filme, de repente todo mundo dizendo: vai acabar agora, é 2012. Recentemente alguém na África disse: agora, é hoje. E o povo com medo. A volta de Jesus não tem que dar medo em você. A mensagem da volta de Jesus não é para causar medo em você. Na igreja é para vivificar a esperança. No mundo, para lhe trazer oportunidade. Vou dizer de novo: para a igreja, vivificar a esperança. Para o mundo, apresentar oportunidade. Porque quando Jesus voltar, Ele dará fim a todas as oportunidades. O que isso significa, Jason? É que quando Ele voltar, acontecerá o que João viu em Apocalipse capítulo 6. Ele vai dizer: os reis da terra e os grandes, os chefes e os militares, os ricos e os poderosos, todo escravo, todo livre, se esconderam nas cavernas, nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da ira deles. E quem poderá subsistir? Deixa eu lhe contar um segredo. Quando Jesus voltar, o teu dinheiro não vai comprar. Quando Jesus voltar, a tua posição não vai comprar. A tua carteirinha de 20 anos de crente não vai comprar.
Quando Jesus voltar, o trabalho que você fez aqui não vai comprar Jesus. Porque tem gente trabalhando aqui para Jesus, mas sem Jesus. Vou dizer de novo: tem gente aqui trabalhando para Jesus, mas sem Jesus. E naquele dia, quando ele se apresentar, as portas estarão fechadas, e alguém baterá dizendo: Senhor, em teu nome eu profetizei, trabalhou para mim. Em teu nome eu preguei, trabalhou para mim. Em teu nome eu cantei, trabalhou para mim. Em teu nome eu evangelizei, trabalhou para mim. Em teu nome eu revelei o CPF, trabalhou para mim. O problema é que você se alegrou com isso e esqueceu que a sua maior alegria não podia ser nisso. E tinha que ser em quê? No teu nome escrito. No teu nome escrito. No teu nome escrito. No teu nome escrito. No teu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Eu não sei você, mas eu sinto a graça de Deus aqui, alertando alguém que está em nosso meio, dizendo: quando eu voltar, as oportunidades findarão, não dará tempo de pedir perdão. E olha aqui para mim, será o período que os nossos templos mais estarão cheios de pessoas correndo e dizendo: dá-nos mais uma oportunidade, dá-nos mais uma chance, dá-nos mais uma oportunidade. Mas ouvirão: o tempo acabou, a porta fechou. É por isso que eu venho dizer para alguém: se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Fica de pé, por favor. Mas fica de pé jubilando. Fica de pé jubilando se você aguarda a volta dele. Fica de pé dando glória ao nome dele. Fique de pé dizendo aleluia. Fique de pé falando em línguas. Porque enquanto para alguns a oportunidade acabou, a verdade é que para a igreja há uma outra realidade. E que realidade é essa? Para o mundo que rejeitou, a oportunidade acabou. Mas para a noiva do Cordeiro, acaba a perseguição, acaba o sofrimento, acaba tudo isso. Porque quando ele voltar, para a noiva, para a eleita, para a ungida, para a separada, ele dará fim a todo o nosso sofrimento. Como assim, Jason? A volta de Jesus será momento de lamento para muita gente, mas para aqueles que receberam, será uma data festiva e de recompensa. Como assim? Será o dia que nós ouviremos da boca dele: vinde benditos do meu Pai. Aleluia! Vinde benditos do meu Pai e possuí a herança que vos está preparada. O calabarachando calamando revara súria, uracamanto revara calavara suribicandore. Haverá uma coroa de justiça para você. Haverá uma coroa de justiça para você. Haverá recompensa para você. Haverá recompensa para você. Nós entraremos pelas portas. Nós entraremos pelas portas. Aqui você paga aluguel. Lá tem uma casa preparada. Aqui você anda no asfalto. Lá você andará em ruas de ouro. Aqui você adoece. Lá você terá um corpo glorificado. Quantos podem erguer as mãos? Quantos podem erguer as mãos? Quantos podem erguer as mãos? Porque Paulo vai dizer: haverá naquele dia, será tão rápido como abrir e fechar de olhos. Porque importa que isso que é mortal se revista.
de imortalidade. Isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade. E quando isso que é mortal se revestir de imortalidade, e o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, nós o veremos. Toca nesse crente e diga: aguarda, espera, vai valer a pena, porque você verá Ele. Você verá Ele. Você verá Ele. Toca nesse crente e diga: eu também quero te ver lá. Eu quero estar com você lá. Eu quero te encontrar lá também. Eu encerro citando Apocalipse, capítulo 7, versículo 16 e 17. João vai dizer: nunca mais. Diga bem alto: nunca mais. Você está de graça. Nunca mais. Você terá fome. Nunca mais. Você terá sede. E por que disso? João vai dizer: porque o Cordeiro que está no meio, diante do trono, os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida. E Deus, e Deus, e Deus, e Deus, e Deus enxugará dos pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Só quem está guardando a volta dele, abre a boca, abre a boca, abre a boca, abre a boca e recebe graça hoje, força hoje para continuar. O Messias aguardado, ele vem me buscar. Olha aqui para mim. Pastor Vanderlei me permitiu, eu preciso fazer isso aqui. Mas a volta de Jesus tem uma outra questão. Exige de mim e de você uma decisão. O fato de você saber que Ele vem, o fato de você dizer que Ele vem, não muda a realidade. Exige de você posicionamento. E eu já disse aqui, o céu não é para simpatizante. Tudo bem que você gosta dos nossos cultos, mas Jesus não veio aqui para poder conseguir simpatizante. Jesus veio à terra para comprar você da mão do diabo, libertar você da mão do pecado, libertar você de você mesmo, para que você tenha vida, e não a tenha apenas no plano limitado, mas a tenha abundância que jorra na vida eterna. Por isso nesta noite você ouviu a mensagem, você entendeu que o tempo está próximo, as oportunidades acabarão, e você sabe que você precisa tomar uma decisão hoje à noite, e você sentiu no teu coração o Espírito gritar: é hoje, é hoje, é hoje. Por isso eu quero perguntar se tem alguém afastado do Evangelho, alguém afastado da igreja, alguém que por algum motivo se distanciou, mas deseja hoje à noite reconciliar com Ele. Eu queria te chamar correndo aqui na frente. Ou você que nunca entregou-se a Ele de verdade, nunca entregou a sua vida para Ele ser Senhor da tua vida, porque Ele só é Salvador de quem primeiro Ele é Senhor. É por isso que Ele quer ser o seu Senhor, para que Ele também seja o seu Salvador. Se você estiver aqui e desejar entregar a vida a Cristo, ou reconciliar com Ele, eu queria te convidar à frente. Nós vamos orar por você. Alguém vai te auxiliar aqui, te dará boas-vindas a esse ambiente, a essa esperança. Você não pode ficar de fora. Esta noite, esta é a noite.
Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Cristo te chama. Jesus no céu vai aparecer e todo joelho